Fundos imobiliários, a nova tendência que veio para ficar e vem ganhando grandes adeptos por todo o Brasil. Já somos mais de 2 milhões de cotistas, um aumento de 30% nos últimos 12 meses. E esse número tende a aumentar ainda mais, e é por isso que você deve escolher os melhores fundos imobiliários para não perder dinheiro nesse mercado de renda variável de imóveis. Confira agora tudo sobre 3 tops fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal da Meta Milionária, o canal que compartilha conteúdos do mundo dos investimentos. Garanta já a sua inscrição para colaborar com esse projeto. Pessoal, o número de investidores em fundos imobiliários no Brasil superou a marca dos 2 milhões. Ainda é um número muito pequeno comparado ao tamanho da nossa população, mas já é o maior número da história. E o patrimônio dos fundos também bate recorde. Para se ter uma ideia, o patrimônio líquido dos fundos imobiliários alcançou em dezembro do ano passado a marca de 201 bilhões de reais, que é o maior patamar da história. Então, com o intuito estritamente educativo e informativo, eu trago nesse vídeo 3 fundos de tijolo do setor de galpões logísticos. Não é recomendação de compra nem de venda, mas você poderá ficar de olho nesses FIIs. Agora, sem enrolação, vamos para o primeiro deles, que é o BTLG11. Bora para a tela analisar em seu relatório gerencial e ver o comportamento desse fundo imobiliário e as principais características do mesmo. E analisar se ele passa pelo filtro básico, ou seja, as principais regras para se adquirir um fundo imobiliário. Se você ainda não conhece as regras básicas para se analisar um fundo imobiliário, eu vou deixar aqui no card um vídeo que te ensina a escolher os melhores fundos imobiliários, fazer as análises básicas. Dá uma assistida nele depois. Bom, então o BTLG11, que está custando R$ 94,87 na data de hoje, é um fundo que teve poucas variações nos últimos 12 meses. Como você pode ver aí, uma máxima de R$ 103,45 e uma mínima aqui, ó, dando uma agulhada aqui para baixo de R$ 91,33. E atualmente está em 94. Então, você vê pouca volatilidade dele aí nos últimos 12 meses. Pagou de dividendos 9,40%, equivalente a R$ 8,92. Passando aqui no filtro dos dividendos, que eu exijo de fundo de tijolo que pague pelo menos 8%. Esse aqui está pagando acima dos 8%. Você percebe também que seu PVP está em 0,96, ou seja, está abaixo de 1, que já é um filtro que eu utilizo, não comprar fundos que estejam com PVP acima de 1. De 1 para baixo, eu já compro porque eu considero que ele está sendo negociado abaixo do seu valor justo de mercado. Aqui no seu relatório gerencial, você percebe que ele teve um retorno aí, ó, acima dos 13% nos últimos 36 meses. Possui pouco mais de 210 mil investidores. Outro ponto muito positivo desse fundo imobiliário é que ele tem acima de 5 imóveis, que é o que eu exijo. Também é uma das regras para se comprar um fundo de tijolo. E esse daqui tem 22 imóveis, como vocês podem ver aí na tela. E desses imóveis, apenas 2% de vacância. Olhando alguns pontos aqui do fundo, você percebe o indexador, que é 88% é indexado ao IPCA. Vejo isso com bons olhos. 12% pelo IGPM. Que está a diversificação de inquilinos por setor, como vocês podem ver aí no relatório, e a tipologia dos contratos, 55% é contrato típico e 45% contratos atípicos. Eu prefiro que a tipologia seja predominantemente em contratos atípicos, porque as suas vantagens é ausência de ação revisional, prazo dos contratos acima de 5 anos, ajuste anual vinculado a um indexador econômico. Então, é um contrato que foge dos padrões comuns que tem o contrato típico. Você percebe que aqui o perfil dos ativos, 71% de logística, como você pode ver aí na tela. E aqui no relatório, como você pode ver aí, ó, o portfólio atual e a localização dos imóveis, você percebe aqui os 22 imóveis do fundo. Aqui você vê pelas fotos como que são cada imóvel, o local de cada imóvel e a sua vacância. Então tá aí, um fundo imobiliário do setor de galpões logístico. Devo frisar novamente que esse vídeo não é recomendação de compra, mas tá aí um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos que você deve analisar e ver a possibilidade de colocar em seu portfólio após você fazer algumas análises desse fundo.
Pessoal, antes de continuar, eu quero fazer uma pausa para fazer uma chamada para te oferecer um e-book onde você vai aprender a fazer as principais análises antes de escolher um fundo imobiliário. São 10 principais análises que você vai aprender para poder escolher um fundo imobiliário. Custa apenas R$ 10,99. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo. Não perca essa oportunidade. O segundo fundo do setor de galpões logísticos que eu trago nesse vídeo é o XPLG11, que também, na minha visão, é um excelente fundo imobiliário do setor de logística. Seu valor atual deu uma subidinha aí nas últimas semanas, aí, ó, chegando agora a R$ 100,58. Tem um dividend yield na casa dos 8,71%. Nesse filtro ele está meio que na rapa, porque eu exijo no mínimo 8% e ele está aqui um pouquinho acima dos 8%. Se você olhar a variação dele nos últimos 12 meses, você vê que ele variou aí de 109 a R$ 90. Nos últimos 30 dias ele teve uma boa crescente, estava aqui na casa dos R$ 92, chegando a passar aqui dos R$ 100, como vocês podem ver aí. Porém, você percebe que ele ainda está sendo negociado bem abaixo do seu valor justo de mercado. Olha o seu PVP, 0,88. Isso significa que está com 12%, porque o seu valor justo de mercado é R$ 113,42. Ele tem participação no IFIX, que é uma participação de 2,5%, e possui mais de 306 mil cotistas. Olhando aqui em seu relatório gerencial, você vê que 92% dos ativos desse fundo são imóveis. A tipologia do contrato, 71% atípico. Aqui eu vejo com bons olhos, porque boa parte dos seus contratos são contratos atípicos. Aqui você vê os locatários, e isso você deve analisar bem. Você percebe aqui que 14% é para Via Varejo, 13% para Leroy, 8% Mercado Livre, e assim vai, e assim por diante. Outros 35%. Eu prefiro que os fundos imobiliários nunca tenham mais que 10% para uma única empresa. Eu vejo isso como um certo risco, porque se chega a dar problema, por exemplo, em Via Varejo, são 14% aqui de suas receitas que poderão ter problemas, né? Porém, ele também é um fundo que tem bastante imóveis e está bem diversificado. 75% de seus contratos são indexados ao IPCA. Você percebe a evolução da vacância física dos últimos 12 meses, que ela caiu bastante, ó, de 9% caiu para 5,4%. E aqui você pode ver os 15 imóveis que fazem parte do portfólio desse fundo imobiliário. Não vou ficar passando um por um aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas aqui no relatório gerencial que você pode encontrar aqui no site da Status Invest, você consegue ter acesso a esse relatório gerencial e analisar imóvel por imóvel, a localidade, a área construída, dentre outras características de cada imóvel desse fundo imobiliário. E o terceiro fundo do setor de galpões logísticas que eu trago nesse vídeo é o GALG11, o Guardian Logística. Como vocês podem ver, está sendo negociado na base 10. Seu valor, R$ 8,48. Tem dividend yield muito bom, acima aí, ó, dos 11%. Gosto também desse fundo imobiliário, apesar de ele reprovar em um ou dois filtros aí das minhas análises. Você percebe aí sua volatilidade nos últimos 12 meses, tendo variado aí de 9,83 até uma mínima de R$ 8,14. Então está sendo vendido aí mais próximo de sua mínima do que de sua alta dos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado com 8% de desconto, então ele é aprovado aqui no quesito preço, e é um fundo que tem uma boa regularidade na distribuição de dividendos, analisando aqui os últimos 12 meses. Você percebe aqui no relatório gerencial que 96% dos seus ativos são imóveis. Ele possui 5 imóveis, ou seja, um dos filtros que eu utilizo para comprar um fundo de tijolo é que ele tenha no mínimo 5 imóveis. E no caso do GALG aqui, ele está passando na rapa porque ele tem 5 imóveis. Ele tem bons indicadores aqui, como você pode ver, tanto vacância física quanto vacância financeira, 0%. O perfil de seus contratos é 100% atípico. Isso aqui eu vejo com muito bons olhos. Você vê aqui o prazo de acima dos 9 anos, esses contratos, com reajuste 100% IPCA. Então, é um fundo que tem bons números, bons indicadores. A parte que eu acho que ele pega um pouquinho é aqui na diversificação de seus inquilinos, ou seja, as receitas por ativo imobiliário. Por exemplo, 39%
provém da Souza Cruz. Então, o ideal seria que suas receitas não tivessem mais que 10% para uma única empresa. Por que eu falo isso? Porque quando está acima dos 10%, e no caso aqui 39%, a gente fica preocupado com a seguinte situação. Por exemplo, se der um problema com essa empresa aqui, a Souza Cruz, é 39% do fundo que vai ser afetado. Ao passo que, se fosse, por exemplo, no máximo 10%, seria 10% que seria afetado. Eu não estou falando que essa empresa aqui em si vai ter algum problema. Eu só estou falando que é uma minimização dos riscos. Porém, como esse fundo tem bons indicadores, eu tenho ele em carteira. Não é recomendação de compra. Porém, eu deixo ele meio que em quarentena, aguardando ele fazer maiores diversificação, porque é um fundo que vem investindo sim e vem crescendo muito aí. Mas deixo aqui as minhas análises. Você pode analisar também aqui cada imóvel desse fundo. Você vê aqui, ó, gigantescos imóveis, como você pode ver aí na foto. Vou aproximar aqui para você ver, ó. Olha aqui, ó, a Souza Cruz. Ó, o segundo imóvel aqui. São grandes, gigantescos imóveis que fazem parte do portfólio desse fundo imobiliário, que você deve analisar ele a fundo em seus relatórios, dentre outros. Bom, gente, então tá aí 3 fundos imobiliários do setor de galpões logísticas que eu trouxe para compartilhar com vocês, caros seguidores. Peço a sua inscrição nesse canal e já dê um like nesse vídeo. Colabora aí, gente. Dê o like para ajudar esse canal a levar conteúdos a mais pessoas. Te espero até o nosso próximo encontro no nosso próximo vídeo. Não perca!